entidade cultural continua coletando as joias da cidade e, desta vez, o presidente mirim do Instituto Histórico e Geográfico de Maricá, Miguel Ângelo Padilha Marques, um jovem que já pretende ser um grande historiador. Miguel surgiu aqui pra gente como uma explosão de conhecimento mirim, né? É raro ter uma criança com 11 anos que conhece bem a história do Brasil e do mundo. E nós estamos aproveitando Miguel, essa criança maravilhosa, super simpática, entendeu? Guardando um conhecimento oculto e com muita humildade. Será a nossa capa da revista do mês de junho, contando a história do dia 13 de maio, né, sobre a escravidão. O Miguel, apesar de ser um jovem de 11 anos de idade, para mim é um adulto, e o Miguel vem me ajudando muito na situação do túnel da antiga estrada de ferro de Maricá, e desde o dia que eu conversei com ele, ele está empenhado em resgatar essa história maravilhosa que é da estrada de ferro, onde passava o trem que é a estação Cala Boca. Foi através da Expo Vale e através da Renata que eu conheci essa pessoa maravilhosa que é o Miguel. E desde esse dia, né, a minha vida ganhou um brilho, né, muito especial, né, quando a gente fala da questão histórica. Conhecer o Miguel, né, nesse dia 16 foi maravilhoso, mas eu não imaginava tudo que tinha, né, dentro ali daquela pessoinha tão pequenininha. Mas com o passar desse pouco tempo, essa criança ela foi se revelando e ela se revela a cada dia, e cada dia é uma surpresa atrás da outra, né? Mas a gente sabe que isso aí já veio já com Miguel, porque não existe outra palavra que não seja surpreendente para definir tudo que é o Miguel Ângelo. Fala aí, Miguel. Tudo bom? O que falar do Miguel? Um ser que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar, dedicado, esforçado, futuro historiador. Miguel, que a história, os ensinamentos que você está aprendendo na história penetrem fundo no seu coração, na sua vida, sirva para o seu dia a dia. Você que é essa pessoa apaixonada pela história da monarquia. E não só pela história da monarquia, mas também pela história de um modo geral. Então, você é uma pessoa extraordinária, a quem carinhosamente eu chamo de meu discípulo. Então, estou vindo aqui falar um pouco sobre você, e mostrar o quanto você, Miguel, é especial não só para mim, mas para toda a história. Esse rapazinho conquistou meu coração, né? Há pouco mais de um ano. Numa atividade de educação ambiental no sítio Guararema, nós nos conhecemos, porque eu estava usando uma camisa da página do canal, aliás, Fazendas Antigas, e ele achou que eu era do canal. E aí com isso ele começou a falar de história para mim, que ele gostava muito de história, que ele era pesquisador, e isso ele só tinha 10 anos. E aquelas palavras assim foram me mostrando que ele não era um menino qualquer, né? Ele era um menino muito especial. E aí, com isso, eu fui conversando com ele, né? A gente teve um outro encontro, uma outra atividade lá no Guararema, nós nos reencontramos, conversamos mais. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa por ele, eu precisava colocar ele no Instituto Histórico. Só que os institutos históricos, dos quais eu faço parte, né? Tanto de Niterói quanto de Itaboraí, não permitiam o acesso de menores de idade, porque os regimentos internos deles não tinham essa previsão, né? É uma surpresa muito grande a gente conhecer uma criança como o Miguel, uma criança diferente, assim, com tanto interesse, porque o interesse dele por história não é um interesse superficial, não é um interesse bobinho, é um interesse grandioso. Ele sabe mais história do que muito adulto. O Miguel, ele já debateu com pessoas que têm doutorado em história. Então, assim, é um menino
que eu me apaixonei, para mim é como filho, né? Tudo que eu posso, em todos os lugares que eu vou, que eu percebo que ele iria gostar de estar comigo nesses lugares, né? Voltados ao patrimônio cultural, à história. Onde eu posso levar o Miguel, eu levo o Miguel comigo. Sou mãe de Miguel Ângelo Padilha, o historiador da cidade de Maricá. Meu filho, desde pequenininho, aflorou esse sentimento dele de gostar, de ter esse sentimento pela história. E do nada ele foi crescendo, foi se interessando, foi lendo e agora tá essa criança que pra mim é um adulto, apesar de também gostar de brincar igual uma criança comum, mas ele tem super responsabilidades que às vezes eu acho que um adulto não tem, mas o Miguel, que é uma criança, tem. Bom dia, Miguel. Bom dia. Miguel, eu fico emocionado em saber que um garoto, vou chamar de garoto, que você tem idade para ser meu neto, já tem essa capacidade e esse conhecimento da história do Brasil. Fala para mim como você se descobriu historiador. Em 2020, né, quando a gente estava na pandemia do coronavírus, eu estava na aula online, né, então quase não tinha nada para fazer, porque a gente não estava indo para a escola todo dia, a rotina mudou bastante, e na televisão estava passando uma novela que fala sobre o primeiro reinado, chamada Novo Mundo. A partir dessa novela, eu fui pesquisar na internet os personagens que ele contavam, né, e porque eram personagens muito interessantes, que existiram, alguns deles, e eu descobri que boa parte da novela era uma ficção. Alguns personagens não eram o mesmo, não era bem daquele jeito que eles estavam contando, e acabei estudando profundamente a história do Brasil, entrando no primeiro reinado, no segundo reinado. Eu tinha começado a pesquisar, eu tinha começado a estudar sobre a família imperial, aí depois eu fui abordando, fui passando para a escravidão, fui passando para a era dos barões do café, e por aí foi. A partir daí, você conhece a Renata Gama. Como a Renata Gama entra na sua vida? Eu estava num passeio de educação ambiental lá no Espaço Guararema de São José, e eu conheci a Renata Gama através de uma camisa de patrimônio histórico, de um canal de fazendas antigas, que se chama Fazendas Antigas, lá no YouTube. E eu perguntei para ela se ela era do canal, se ela era historiadora, e ela falou que conhecia o canal. Aí eu comecei a falar com ela que eu pesquisava sobre história, que eu tinha uma página que divulgava a história do Brasil, e a partir daí ela divulgou a minha página e me indicou para ser membro do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense. Como o regimento interno não permitia a minha idade, eu ganhei no dia 21 de maio de 2022 uma moção de aplausos lá no Instituto Histórico, né? Era uma sessão solene de aniversário da cidade de Itaboraí. E a gente resolveu fundar o Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, que foi fundado no dia 12 de janeiro de 2023 em sessão solene na Fazenda Itaocaia. A ideia do seu livro é sua ou essa ideia surge a partir do momento em que você começa a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico? Desde quando eu comecei a pesquisar a história do Brasil, eu estava pensando em escrever um livro, porque eu pesquiso muito, eu acabo encontrando muitos documentos, né? Muitas documentações, muitos arquivos inéditos da família imperial. E a partir daí, quando eu comecei a estudar sobre a escravidão, eu vi que é um tema muito esquecido na nossa história do Brasil. É um tema muito difícil, vamos dizer assim, né? Um tema que no passado foi um horror, né? Vamos dizer assim. Sei. Um tema de muitos desafios, e eu tenho, né, alguns livros que falam sobre a escravidão, e eu decidi estudar sobre a escravidão na década de 80 do século XIX,
e era abolicionista, né? No meu livro eu trato muito sobre a questão abolicionista e falo também sobre a escravidão, né? A questão abolicionista foi quando os abolicionistas, André Rebouças, José do Patrocínio, começam a entrar na campanha, né? A campanha ela começa na década de 70, mas ela tem o seu grande auge na década de 80, né? Então o meu livro fala sobre essa questão, depois pega a Lei Áurea e fala também sobre como que a escravidão deixou seu legado. Miguel, eu sei que ainda é muito cedo, você tem apenas 11 anos, mas qual é a sua expectativa de futuro? Eu pretendo ser historiador, né, estudar sobre a história do nosso Brasil e fazer com que a história seja uma história bem contada, né, não uma história mal contada igual como nós vemos hoje, né, porque nossa história é muito esquecida. Fala um pouquinho sobre o seu site. Tem uma página no Instagram de História do Brasil que se chama Miguel Ângelo História do Brasil, e nessa página eu divulgo todos os dias, né, quando às vezes é todos os dias, eu divulgo temas importantes da história do Brasil, como questão abolicionista, como barões do café, como falo também sobre o patrimônio histórico, sobre casas antigas históricas do nosso país. E eu falo também sobre a escravidão. Eu trato sobre a história do Brasil em geral, do período de 1808, né, quando a família real chega, até 1889 com a proclamação da República, mas eu pretendo chegar também no período colonial. Manda uma mensagem para os jovens dizendo que é possível ser uma pessoa que estuda, uma pessoa que se interessa pelo que acontece no nosso país e que também você tem o seu lado de brincar, o seu lado de lazer e o seu lado criança. É muito importante nós estudarmos a história do Brasil, porque a partir da história do Brasil nós conseguimos entender o passado e pavimentar o futuro. A história do Brasil ela é uma história muito importante, que tem suas lutas e que tem suas vitórias. Através dos livros, através do Google ou através até de sites da internet, nós conseguimos saber de nossa história. Nossa história é divulgada, mas não é contada. Isso te impede de brincar, de ter uma vida normal? Não. Como que é a sua vida fora o historiador? Uma vida de lazer, claro. Também faço tudo que uma criança faz. Miguel, muito obrigado, parabéns e que o Brasil tenha outras crianças que pensem como você. Com certeza. Eu que agradeço ao Manuel, ao Wesley por ter vindo aqui, né? Estamos aqui no Museu Histórico de Maricá. É um monumento histórico aqui da cidade que foi inaugurado em 1841, né, e que abrigou a Casa da Câmara e Cadeia. Então eu agradeço muito ao Manuel, agradeço também a todos os membros mirins e os membros do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá, a Renata Gama, nossa presidente do Instituto, e muito obrigada a todos vocês que assistiram. Valeu.